E só notícia, hein, pessoal? Vamos lá, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar do Peixe, pessoal. Teve mais uma rescisão de contrato hoje, com essa, juntamente com o do Sanches, teve também aí do Angulo, teve também do JJ, enfim, todos os jogadores aí que não serão mais aproveitados pelo time do Santos estão saindo. O Santos está conseguindo tirar esses jogadores aí de circuito e eles estão vivendo outra vida dele, jogando futebol em outras equipes, longe da equipe do Santos, né? O caso de hoje foi o do Jobson, que tinha contrato até abril desse ano e que por comum acordo foi consensual, né? Assim que fala, as duas equipes, né? Melhor dizendo, o Jobson e o time do Santos, através do presidente Andrés Rueda, acharam necessário rescindir o contrato. E o Jobson, talvez o seu destino seja realmente lá o Oriente Médio, né? Não tem o nome do time qual realmente ele vai jogar, mas a verdade é o seguinte, né, pessoal? Já não tinha aprovação do atual técnico Odair Hellmann, tinha absoluta certeza que não teria espaço dentro da equipe, né? Tava treinando em separado ainda, e aí acabou que rescindindo o contrato antecipadamente e foi jogar em outra equipe. Desejo realmente para o time, para o Jobs, que realmente ele seja muito feliz, né? Com relação ao seu retrospecto dentro da equipe do Santos, nesses quase 4 temporadas que ele permaneceu dentro da Vila Belmiro, né? Teve um empréstimo, inclusive, aí para o Náutico, da segunda divisão, que inclusive com ele caiu para a terceira divisão, e aí foi muito complicado, né, pessoal? Teve também nesse meio dessa contratação, desse empréstimo, antes disso, teve a contusão do joelho do ligamento cruzado, então realmente ficaria muito difícil realmente ele jogar. Me recordo que acho que ele conseguiu jogar, pessoal, eu acredito que foi com o Cuca, na Libertadores e também com o Gesualdo. Me recordo, inclusive, que ele teve uma partida assim de suma importância, que o Santos foi jogar lá contra o Defensa e Justiça. Me recordo que o Crespo era o técnico do Defensa e Justiça lá na Argentina. Ele acabou entrando na segunda etapa e acabou fazendo aquele gol de cabeça, né? Desviou e o Santos acabou ganhando. Acho que foi um gol do Caio Jorge, se eu não me salvo engano, né? Isso, foi um gol do Caio Jorge. Eu não sei se foi o primeiro ou o segundo, só sei que o Santos ganhou, acho que 2-0, 2-1, e ele fez um gol naquele momento. Depois tem uma imagem triste daquele jogo contra o São Paulo, né? Era um jogador considerado estiloso, né? Ficava toda hora mexendo no calção, mas que todos os técnicos, a maioria dos técnicos dizia que ele não tinha intensidade. Um deles foi o Jorge Sampaoli. Ele foi um jogador contratado pelo Pérez, não foi uma aquisição permitida pelo Jorge Sampaoli, que na época, quando ele chegou na equipe do Santos, realmente deram a chave da Vila Belmiro para ele, então ele fazia o que ele queria lá dentro. E com o Jorge Sampaoli, realmente ele falava, Robson, não tem lá intensidade. Ele sempre falava isso. Não tem intensidade, e realmente ele teve dificuldades, né? Ele é meio estiloso para jogar, é um jogador que vai ter muita dificuldade num futebol muito mais rápido que o preparo físico exige hoje, não tem muito tempo para pensar, tem que tocar e já passar a bola, e é uma coisa que o Jobs tem muita dificuldade, né? A hora realmente que o cara chega nele para apertar, ele realmente não conseguia se desfazer da bola, né? Tinha um passe de primeira muito bom, um lançamento a longa distância muito bom, mas para um meio-campista que hoje exige muito mais de um jogador, ele não tinha as outras qualidades que eram pertinentes para quem joga no meio de campo, né, pessoal? Por isso, não foi aproveitado. Jobs está de saída, não pertence mais ao elenco do Peixe, e isso que é importante. Quero deixar uma coisa bem clara aqui, pessoal, para todos aqueles que acompanham meu canal. Toda vez que eu venho falar a respeito de um jogador, eu falo do jogador profissional na equipe do Peixe. Não confundam, porque parece que a gente está falando do ser humano Jobson. Não, o ser humano Jobson, ele tem a família, ele lá tem seus compromissos para pagar e tudo mais, mas na equipe do Santos realmente ele não funcionou. Jogou com poucos técnicos, né? Não ia ser aproveitado e achou por melhor, juntamente com a diretoria do Santos, sair, rescindir o contrato amigavelmente. Foi consensual sair do Santos e foi isso que aconteceu. A outra notícia, pessoal, que saiu hoje
né, foi do Andrei Quintino, que tem 20 anos, filho do Ademir Quintino, que joga na equipe do Santos, que tem um contrato, se eu não me engano, até julho de 2024. Ainda tem um tempinho ainda para vencer. Ele foi emprestado para o time do Ituano, que vai disputar o Campeonato Paulista da primeira divisão. Olha, pessoal, o time do Ituano é um time muito cascudo, hein? Encardido jogar com o time do Ituano. O Santos teve muitas dificuldades, inclusive, com esse time. Agora, Vargas, por que o Andrei Quintino vai ser emprestado para o Ituano? Na minha concepção, eu acho que é para pegar experiência, né? Tem uma reportagem, inclusive, que saiu lá no GE, que fala a respeito do Jobson e do Andrei Quintino, que eu achei legal. Depois, se você quiser lá dar uma olhada, eu acho que é interessante. Então, eu acho que o Andrei Quintino, saindo da equipe do Santos, que muito provavelmente não teria oportunidades também com o Odair Hellmann, eu acho que vai ser uma oportunidade legal. Vai respirar outros ares, vai verificar como outras equipes joga fora a equipe do Santos, né? De repente, ninguém sabe o que pode acontecer, ele pode ter muito mais oportunidades, essa experiência jogando fora da equipe da Vila Belmiro, no Ituano, que é uma equipe muito considerada aqui no interior paulista, ele pode voltar para a equipe do Santos e sim pode jogar bem. O Andrei, que no início do ano passado disputou a copinha da Taça São Paulo aí de futebol júnior, que ele estava na equipe, no elenco, e foi também vice-campeão da copinha, né? Perdeu, infelizmente, lá no Allianz Parque, de 4-0, foi uma goleada que eu não gosto nem de lembrar, pessoal. Essas foram as notícias de hoje a respeito do time do Santos. Deve haver muito mais, é que à medida que a gente vai colocando esses conteúdos aqui no ar, outras notícias, né, vão acontecendo e você vai ter o privilégio de ver aqui no canal do Vargas Santos TV, pessoal. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau, pessoal, tchau.